Para entender como a editora Globo se tornou o maior e mais influente grupo de veículos de imprensa do país, é preciso conhecer sua essência, que se manifesta na sua busca contínua pela qualidade, paixão por comunicação, atitude otimista, brasilidade e o respeito à diversidade. Esses valores são a tradução do espírito inovador, da ousadia e da persistência de seus fundadores e também do talento dos profissionais que construíram a história da empresa ao longo de quase um século. Brasil, 1925. A expansão das cidades faz surgir uma classe média ávida por informação. O vespertino Globo nasce em 29 de julho deste ano, pelas mãos do jornalista Irineu Marinho. A primeira sede do jornal foi instalada em um prédio na rua Bittencourt da Silva, no Largo da Carioca, centro do Rio, onde tudo acontecia. Irineu era um empreendedor nato e sempre esteve ligado a grupos que idealizavam uma nação democrática. Antes havia fundado o vespertino À Noite, marco do jornalismo brasileiro. Como jornalista, combateu o preconceito racial, apoiou Rui Barbosa na campanha civilista e incentivou compositores como Pixinguinha e Donga no nascimento do samba. Editou livros e investiu na então incipiente indústria cinematográfica. No entanto, ele morre 23 dias após o início da circulação do Globo, aos 49 anos, vítima de infarto. Roberto Marinho, seu filho mais velho, tinha apenas 20 anos quando o pai morreu. Deixou a direção do jornal com o experiente jornalista Euríclides de Matos e só 6 anos depois, em 1931, passa a dirigir o jornal. E Roberto Marinho tinha o tino jornalístico do pai. Ficou famoso o flagrante que ele conseguiu na cobertura da Revolução de 30, a foto do presidente Washington Luiz deixando o Palácio Guanabara, símbolo da sua deposição, saiu com destaque na capa do jornal. Durante a década de 30, o Globo tornou-se parte da vida do carioca, promovendo o segundo desfile das escolas de samba na Praça 11. Roberto Marinho parecia buscar um modelo de jornalismo impresso em tempo real, uma espécie de internet analógica, à frente do seu tempo. Um dos grandes momentos dessa busca foi a cobertura da Intentona Comunista, que contou com 8 edições ao longo de um único dia, que se repetiria em 7 datas no ano de 1937, em que foram publicadas 9 edições diferentes sobre temas diversos. E o pioneirismo alcançado ali propagou-se em várias outras iniciativas nos anos seguintes. O Globo publicou a primeira telefoto da imprensa brasileira e foi inovador ao criar desdobramentos de marca como o Globo Juvenil e o Globinho, além de diversificar negócios com o lançamento da Gibi, revista em quadrinhos que até hoje é sinônimo de HQ para o público brasileiro. Escreveram para o jornal ninguém menos que Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues, Rubem Braga, Fernando Sabino e Otto Lara Rezende. O talento deles construiu um olhar diverso e plural na redação. Na década de 40, com a Segunda Guerra, vimos o país enviar soldados para o campo de batalha e o Globo se fez presente no fronte, com a publicação do caderno especial O Globo Expedicionário. Durante esse período de mudanças, Roberto Marinho estreia a Rádio Globo. A emissora, pouco depois do lançamento, já cumpriu um importante papel, cobrindo ao vivo a deposição do presidente Getúlio Vargas. Um personagem da política brasileira que quase 10 anos depois passa a integrar a história da cobertura da Rádio Globo e do Globo, que publica uma edição extraordinária noticiando seu suicídio. Uma informação da Rádio Globo PR3 do Rio de Janeiro e confirmamos. Sua Excelência, o senhor Getúlio Vargas, acaba de renunciar à presidência da República. Na década seguinte, os anos 50, sentimos o ar de modernidade. A população urbana continua crescendo e a produção industrial se intensifica. A Rádio Globo se destaca apostando em uma programação que reúne música, notícia, esporte e, em 5 anos, salta do 5º para o 1º lugar de audiência no Rio de Janeiro. Roberto Marinho expande os negócios e funda a Rio Gráfica Editora, precursora da Editora Globo. Enquanto isso, o Globo continua sua história de inovação ao publicar a primeira radiofoto em cores da América Latina. O jornal muda sua sede para um prédio mais amplo na rua Irineu Marinho, na Cidade Nova. Em 1964, vem o golpe, que abre o caminho para os 21 anos de ditadura militar.
Como boa parte da sociedade e da grande imprensa, o Globo apoia a intervenção. Décadas mais tarde, em 2013, o jornal admite o erro em editorial e revê seu posicionamento. A década de 60 acelera os empreendimentos de Roberto Marinho no Rio de Janeiro e concretiza a realização de um sonho. Depois de 8 anos de espera, é obtida a aprovação da concessão pelo presidente Juscelino Kubitschek e começam as operações da TV Globo no Canal 4 em 1965, com muito esforço para viabilizar financeiramente o projeto. 4 anos depois, já era líder de audiência no país. Roberto Irineu, filho mais velho de Roberto, começa no jornal nos anos 60, primeiro como linotipista e depois como repórter. Mais tarde, assume a direção da Rio Gráfica e, em 78, passa a vice-presidência executiva da Rede Globo. É responsável por iniciativas como a criação do Projac, hoje Estúdios Globo. Com a nova dinâmica do país, o Globo passa a ser distribuído para outros pontos do Brasil e ganha novos cadernos, enquanto a Rio Gráfica cresce no mercado editorial e intensifica a publicação de quadrinhos e revistas de celebridades. No final dos anos 60, o jornal passa a ser matutino. A década termina com a cobertura ao vivo da histórica chegada do homem à Lua. Eu sou o rádio. Subi contigo ouvinte à Lua. Volto contigo nessa viagem que marca uma nova idade do homem. A Copa do Mundo no México é o grande evento da década de 70. Não só por ser a primeira Copa transmitida ao vivo pela TV brasileira, mas também pela cobertura do tricampeonato da seleção canarinho. O Globo vivia sob censura. Em um famoso episódio, o ministro da Justiça do governo Castelo Branco, Juracy Magalhães, enviou ao jornal uma lista de nomes que não poderiam trabalhar em postos importantes na redação. Ouviu de Roberto Marinho uma defesa inegociável de seus jornalistas. Ministro, vocês cuidam dos seus comunistas e dos meus comunistas, cuido eu. E entre grandes eventos da história brasileira e mundial, uma série de mudanças acontece no jornal, na editora e na rádio. Em dezembro de 71, Evandro Carlos de Andrade assume a redação de O Globo e promove a transformação que leva o jornal à liderança no Rio. Tem início a operação de assinaturas, depois de intensa negociação com os donos das bancas do jornal. Roberto Marinho investe na qualidade da impressão de O Globo, já na era da fotocomposição. São lançados o Prêmio Estandarte de Ouro e Projeto Aquários, e o Globo surpreende ao editar sua primeira edição de domingo, quebrando uma longa tradição. A editora Rio Gráfica, embalada pelo sucesso da série Sítio do Pica-Pau Amarelo, passa a editar revistas com os personagens. João Roberto Marinho começa a trabalhar no Globo em 73 como repórter, diagramador e subeditor. E em 82 se torna vice-presidente do jornal, acumulando a vice-presidência da Rede Globo a partir de 85. Na década de 90, assume a direção da Fundação Roberto Marinho. O caçula José Roberto estreia no Globo em 72 como repórter. Nos anos 80, foi repórter especial em Brasília, editor assistente e subchefe de redação. Em 1986, assumiu a vice-presidência do Sistema Globo de Rádio. Em 1992, funda o Instituto Aqua, organização não governamental voltada para as questões ambientais. E os programas de TV que chamavam a atenção de audiências segmentadas também foram adaptados para o formato de revista. Junto a tudo isso, uma transformação que marcou a história. Rio Gráfica, bom dia. Não é Editora Globo? Ah, é isso. Editora Globo, bom dia. Um momento. Após a compra da Editora Globo de Porto Alegre, a Rio Gráfica assume o nome Editora Globo e um posicionamento comercial para as revistas, o que leva a uma mudança da sede para São Paulo em busca de talentos e novas receitas publicitárias. A editora passa então a contar com um dos melhores catálogos de livros de escritores nacionais e estrangeiros. Em 84, o Globo lança o segundo caderno, que logo se tornou referência em assuntos culturais da imprensa brasileira. Em 5 de outubro de 1988 é promulgada a nova Constituição e o Brasil segue para a redemocratização com eleições diretas. Na década de 90, o Globo é pioneiro mais uma vez e lança um caderno semanal de informática. Enquanto isso, a Editora Globo apresenta seu primeiro título internacional, a revista Marie Claire.
Esse momento também marca o surgimento da Rádio CBN, a rádio que toca notícia. Iniciativa que se torna referência de credibilidade, renovando o jornalismo no rádio brasileiro, capitaneada por José Roberto Marinho. E a tecnologia cada vez mais impacta o crescimento e a diversificação das ideias inovadoras da família Marinho. O Globo estreia novo projeto gráfico, privilegiando fotos e grandes reportagens. A tiragem das edições dominicais alcança o recorde de 1 milhão de exemplares. O lançamento do Globo Online, o primeiro site do grupo, inaugura a era digital. Nos 5 anos seguintes, o grupo de publicações vive uma fase de intensa expansão que leva à diversificação do portfólio. Nascem a revista semanal Época, o Diário Popular Extra, a revista Quem. Participa como sócio no lançamento do jornal esportivo Lance. A editora adquire os títulos Auto Esporte, Casa e Jardim. Com foco no mercado paulista, no começo da década seguinte, o grupo edita o Diário de São Paulo. É criada a Infoglobo, reunindo o Globo Extra e a Agência Globo. Nessa época, se completa o processo de profissionalização de seus quadros com a chegada de mais executivos. Roberto Marinho e seus filhos passam a integrar o Conselho de Administração, responsável pelas decisões estratégicas do grupo. Roberto Irineu acumula a presidência do grupo com a presidência do Conselho de Administração. João Roberto assume a vice-presidência do Conselho de Administração e é presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo e presidente do Conselho Institucional. José Roberto Marinho assume a vice-presidência de responsabilidade social do grupo, liderando os projetos de ação comunitária e tornou-se também diretor-geral da Fundação Roberto Marinho. Em 1999 é inaugurado o novo Parque Gráfico de Jornais, um investimento de 180 milhões de dólares, que permite novo salto de qualidade. Na esteira das mudanças tecnológicas dos anos 2000, nasce o Valor Econômico e o Valor Online, em parceria com a Folha, primeira publicação brasileira com modelo multiplataforma. Diante do cenário político turbulento, uma max-valorização do dólar e ambiente hostil no cenário externo, o Grupo Globo se vê obrigado a renegociar suas dívidas e iniciar um grande processo de reestruturação financeira. Roberto Irineu assume a presidência executiva das organizações Globo e conduz o processo. O novo milênio trouxe também um momento de pesar. Em 6 de agosto de 2003, uma notícia entristece o Brasil. Após 72 anos à frente do Grupo Globo, morre Roberto Marinho, aos 98 anos. Para todos nós que temos a honra de trabalhar em empresas das organizações Globo, as últimas 24 horas foram imensamente dolorosas. Roberto Irineu, o filho mais velho, acumula a presidência do Conselho de Administração das Organizações Globo com a presidência executiva do grupo, trilhando o caminho inspirado pelos ideais empreendedores e inovadores do avô e do pai. A sua vida faz a história dos meios de comunicação durante quase um século. José Roberto passou a acumular a vice-presidência das Organizações Globo com a presidência da Fundação Roberto Marinho. Em 20 de outubro de 2006, o Grupo Globo conclui o processo de renegociação de dívidas e se torna o primeiro grupo no mundo a sair de Chapter 11 para Investment Grade em apenas 4 anos, fato que rendeu o Prêmio Internacional Latin Finance 2006 de reestruturação empresarial do ano. Em um mundo cada vez mais online, o Globo ganha sua edição digital e também uma versão do site para celular. O conteúdo de todas as revistas da editora passa a ser disponibilizado online. A Auto Esporte estreia a primeira revista para iPad no Brasil e o Globo se torna o primeiro jornal da América do Sul a ter uma versão para Kindle. A editora Globo lança a revista Época Negócios. Em busca de atuar em segmentos importantes e territórios relevantes de negócio, firma parceria com o grupo americano Condé Nast, criando as edições Globo Condé Nast, responsável pelos títulos Vogue, GQ, Glamour e Casa Vogue, importantes para a entrada no mercado de luxo. Com o Brasil tendo experimentado uma fase de crescimento acelerado até 2010, a editora Globo aposta em anuários e eventos, como forma de diversificação das receitas. A empresa busca viabilidade comercial e competitividade de seus produtos digitais, brigando por audiência. O site da Quem lidera entre os publishers brasileiros. A CBN lança seu aplicativo com toda a programação da rádio disponível no celular e também passa a investir na produção de podcasts. Em linha com as mudanças de comportamento do consumidor, o site de O Globo implanta o conceito de assinaturas por paywall.
Diante dos desafios de ruptura do modelo de negócio da mídia, em especial a impressa, e a necessidade de acelerar a digitalização, inicia-se o processo de integração do Infoglobo e Editora Globo, e se completaria em 2016 com a aquisição total do Valor Econômico. Sob um mesmo guarda-chuva, consolida a visão de um negócio digital, baseado em escala, com uma matriz de custo eficiente e produtos que, combinados, geram mais receitas do que individualmente. Na Editora Globo, a soma das partes é maior que o todo. Jorge Nóbrega assume a presidência do Grupo Globo e Roberto Irineu segue como presidente do Conselho de Administração. Essa integração também pode ser vista no ambiente digital, com o lançamento do aplicativo Globo Mais, que reúne o conteúdo digital produzido por todos os títulos do grupo e na cultura e atitude das suas áreas de conteúdo e negócios. A publicidade se transforma em uma área comercial com inteligência de negócio e a serviço do anunciante. Com a criação do G-Lab, estúdio de Branded Content, responsável pela produção de conteúdo para centenas de marcas, passa a oferecer soluções de mídia ao invés de apenas espaços publicitários. Em projetos especiais, se torna a plataforma dos eventos mais desejados do país. Todos com margem positiva e ganhando escala em volume e em tamanho. A monetização digital é acelerada com novos modelos e métricas. A área de inteligência do consumidor coleta e acumula dados de interação com dezenas de milhões de consumidores e os coloca a serviço da venda de assinaturas, da publicidade e das redações. Com mais dados, a produção de conteúdo deixa de ser uma via de mão única do editor para os leitores. As redações incorporam os feedbacks ao processo criativo e produzem conteúdos capazes de trazer novos usuários, gerar vendas de assinatura e fidelizar os anunciantes. Com toda essa história de inovação e pioneirismo, o Globo reforça hoje seu posto de líder de audiência após quase um século de história. A Editora Globo acelera sua digitalização e colhe os resultados dos esforços. No mesmo caminho, o Sistema Globo de Rádio adiciona mais alcance e novos formatos ao portfólio, ganhando com a sinergia da já estruturada operação de projetos, digital e conhecimento da audiência da Editora Globo. João Roberto assume a presidência do Conselho de Administração e Roberto Irineu vai para a vice-presidência. Ao longo de quase um século e muitas transformações, a Editora Globo preserva sua razão de existir, a credibilidade jornalística e a oferta de valor para a sociedade brasileira, seus leitores e clientes. Muda constantemente para permanecer fiel à sua essência e ao espírito criador de seus fundadores.